Graça e paz de Cristo sobre a sua vida e sobre a minha também. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula. Antes, deixa eu tomar um golinho aqui de café. Isso aqui faz todo, dá um certo gás na gente aqui, né? Vamos orar? Vamos pedir a Deus por mais uma aula, que Ele possa nos ajudar e orientar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, mais uma vez estamos aqui. E queremos te agradecer também pela pessoa que está do outro lado, que o Senhor venha abençoar essa vida, fortalecer o seu caminho, fortalecer a sua fé e abençoar a Deus que seja uma pessoa de paz, que a sua casa também seja uma casa de paz. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, na dependência do Senhor e do Teu Santo Espírito, fazer realmente a Tua vontade. Nos ajuda. Em nome de Jesus, clamamos pela Tua ajuda, a ajuda dos altos céus. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. 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 Que bom, nós estamos aqui mais uma vez. E agora vamos então para mais uma de nossas aulas, aulas conjugadas, algumas separadas, mas a aula que a gente vai meditar hoje então é a aula de número 6, principais heresias de ontem, hoje e amanhã. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma coisa que a gente sabe sobre toda seita e sobre toda heresia, que a pessoa que promove as heresias, ou que faz parte de uma seita, é uma pessoa que acaba que está enganando a si mesmo. Né? Então, certa feita eu fui a uma audiência trabalhista e eu falei que eu não sabia de uma lei lá. E aí, então, o juiz disse, é sua obrigação saber a respeito da lei. Naquele dia, eu fiquei pensando a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Muitas pessoas, no último dia, o grande e último dia, o dia final, vão querer se apresentar. Eu falei, eu não sabia disso. Claro que sabia, porque ninguém vai para a eternidade sem Deus, sem aviso. Né? Mas muitas pessoas não vão ter aquele conhecimento e de repente falam, não sabia, mas estava à sua disposição. Então, depende de cada pessoa. Aqui na nossa apostila, sumiu, cadê eu? Estou aqui, né? Na página 77, começa então as principais heresias de ontem, de hoje e de amanhã. Uma coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, as heresias vão e voltam. É um vai e vem tremendo. Algumas só muda de nome, muda de roupagem, mas mesmo assim continua sendo heresia. Mesmo assim ainda continua sendo uma coisa errada. Eu considero como principal heresia a número 1, da página 77. Negar as escrituras sagradas, negar a Bíblia como infalível, inerrante e atual. Então, existem muitas pessoas que não leem a Bíblia. Meu querido, você precisa ler a Bíblia. As seitas, as heresias, elas é um conjunto de desobediência à palavra de Deus. Ou seja, coloca a Bíblia de lado. Uma vez que nós colocamos a Bíblia de lado, é a nossa palavra que vai prevalecer. Uma vez que um grupo religioso, não cristão ou falso cristão coloca a Bíblia de lado, automaticamente o que vai prevalecer é a vontade dele, é a ideologia deles, mas não é a palavra de Deus. Então, entre as heresias de ontem, de hoje e de amanhã, nós sempre vamos encontrar essa aqui. Negar as escrituras, negar o valor e o poder das sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. Número 2, negar o Deus eterno, Criador, sustentador, o soberano e Pai. Então, isso aqui também acontece demais. Encontramos grupos religiosos que defendem tudo, defendem a natureza,
defender a mãe natureza. E aí começa a colocar nomes, etc e tal, aquela coisa romântica. E você vai ver, tá tudo afastado de Deus, tá longe da vontade de Deus. Terceira característica de principais heresias de ontem, de hoje e de amanhã, está na página 78, negar Jesus Cristo como único Salvador e Senhor e negar Ele como divino, negar Ele como Deus. Encontramos muitas pessoas que falam, eu acredito em Jesus Cristo. Aí quando você vira para aquela pessoa e fala, você acredita que Ele é Deus? Bom, aí já é outra coisa. Já são outros 500. A pessoa responde. É um absurdo. Essa é uma heresia de ontem que continua ainda sendo prevalecente nos nossos dias. Quarto, negar o Espírito Santo como pessoa. Existem seitas, junto com as suas heresias, que dizem que o Espírito Santo ele é a força ativa de Deus. Ele é a energia ativa de Deus. E por isso, ele não é uma pessoa. Quando você vai acender o interruptor na sua casa para gerar energia, para clarear o ambiente, acender uma lâmpada, você vai lá e pique, coloca o dedão lá e acende. E quando você vai apagar, tic, faz a mesma coisa. Pergunto para você, aquela energia, ela ficou feliz de ser ligada? Ela ficou triste de ser desligada? Claro que nenhuma das duas coisas aconteceu. Sabe por quê? Porque não é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então, uma heresia do passado, que ainda continua no dia de hoje e ainda vai continuar prevalecendo, é a negação do Espírito Santo como pessoa e como a terceira pessoa da Trindade. Vou te dar um exemplo que o Espírito Santo ele tem características de pessoa, na página 79. Ele, por exemplo, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade. Está aí os textos bíblicos para você estar lendo, né? Uma das coisas que a gente vê, por exemplo, em Efésios 4:30, é que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece. Efésios, capítulo de número... Efésios, capítulo 4, versículo 30. O que diz aí? Efésios 4:30. Cadê a projeção aqui? Não, por que você não entrou? Projeção. Agora voltou. Está aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, uma característica do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando a Bíblia fala não entristeçais o Espírito Santo, significa o quê? Uma luz não fica triste, mas o Espírito Santo sim. Quem que fica triste? Uma pessoa. Você já ficou triste alguma vez? Eu já fiquei triste? Sim. E o que acontece? É porque somos pessoa. É esse que é o fato real. Nós somos pessoas. E o Espírito Santo, então, você vai ver e vai acompanhar que há várias questões dele como pessoa. Quinta, negar a trindade e a triunidade. Então, existem muitas heresias que não conseguem, eu nem digo explicar, mas não querem realmente entender. Existem coisas que nós aceitamos pela fé e pelo entendimento, mas as duas coisas elas andam juntas. E uma coisa hiper importante é que a Trindade ela é visível, de forma assim bem clara. Claro que de repente a gente não pode entender. O entendimento vai depender de deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida para entendermos a respeito da Trindade e da Triunidade. É a forma de Deus se manifestar para cada um de nós. O Deus Trino, ele se manifesta de uma forma triuna, ou seja, o Pai se manifesta de uma forma, o Filho de outra, o Espírito Santo de outra. Quando vamos entendendo o papel de cada um na salvação do ser humano,
a gente vai entendendo e aceitando, e aí vai compreendendo e vai ampliando essa compreensão a respeito da Trindade. Então, leia aqui os textos bíblicos, se aprofunde neles, que você vai ver que a Trindade é algo real para as nossas vidas, né? Uma das coisas a respeito da Trindade que nós notamos, está aqui na página 84, é o número 5. A Trindade está presente na Bíblia. Por exemplo, no batismo de Jesus, em Mateus 3, 16 e 17, Jesus Cristo é batizado. O Pai fala: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo vem em forma corpórea, como se fosse de uma pomba, né? Então a gente vai vendo a palavra de Deus e a gente, de uma forma bem simples assim, você olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, e aí quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, você discerne rapidinho o que a palavra de Deus está realmente falando, né? Então, por exemplo, em Mateus 3, 16 e 17 diz: Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então veja bem, Jesus foi batizado, e ele saiu da água. Uma voz apareceu no céu, uma voz, era Deus falando. E o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, aqui estão os três, né? Nessa passagem bíblica, nós vemos claramente a Trindade. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então, o Pai estava presente, o Filho estava presente e o Espírito Santo também. Os três estavam presentes, né? E não eram três deuses. É a forma de Deus se manifestar ao ser humano. Então, ali nós temos a Trindade divina, né? Temos aí a Trindade divina. Espero que você esteja lendo aí a apostila, esteja meditando, né? E principalmente lendo a Bíblia. Quanto mais você ler a Bíblia, mais conhecimento você tem, né? Na página 86, negar a realidade de apenas uma oportunidade para a eternidade. Existem muitas heresias e seitas que estão dizendo assim: não, esse negócio assim de ir para a eternidade e ficar lá não existe, tem volta. Outros falam, por exemplo, assim, purgatório, existe o purgatório, ali a pessoa vai ficar purgando, vai ficar pagando os seus pecados e depois então ela vai para o céu. Não existe isso. Não existe isso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa bem claro em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 27. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, o julgamento final. Então, a ideia de purgatório, de reencarnação, de paraíso na terra, tudo isso é invenção humana, que quer negar a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, quer negar a ascensão de Cristo e com isso inventam outras ascensões, todas inventadas pelo diabo, de forma religiosa, maquiavélica, trabalhadas. Então, tudo isso vem trazer um ensino que não procede de Deus, não procede da palavra de Deus. Então, se alguém vier e falar com você, olha, você tem que ficar firme aí, porque Deus vai te ajudar, e aí você, depois que você morrer, a gente vai rezar, vai fazer oração para você aqui, e você vai melhorar lá. Isso não acontece. 7, na página 88. Ter outro mediador ou outros mediadores com Jesus Cristo ou sem Jesus Cristo. Também isso é uma característica de seita. Heresias de ontem, de hoje e daí para frente. Ah, nós acreditamos em Jesus, mas também eu tenho o meu anjo protetor, eu tenho o santo não sei o que lá, eu tenho a santa não sei o que lá, eu tenho o pastor, eu tenho o apóstolo, eu tenho o bispo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então, negar Jesus como mediador.
Objetos e símbolos, infelizmente, sempre essa questão de objetos e símbolos, sempre estão surgindo novos símbolos e objetos. Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja evangélica e o culto estava uma bagunça, mas pense uma bagunça mesmo. E aí, depois que já tinha passado tipo 20 minutos mais ou menos da abertura do culto, aí fala assim: agora espere que o anjo da igreja vai entrar. Quem que entrou? Entrou um pastor, todo paramentado, andando igual um robô e tal, e todo mundo ficou em pé para recebê-lo, com palmas e tudo, porque era o anjo da igreja que estava chegando. Eu falei, meu Deus, durante a leitura da Bíblia, a oração, uma bagunça geral, e de repente agiram desse jeito. Que pena, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Entre as principais heresias de ontem, hoje e amanhã, nós também temos, estou aqui na página 88, número 7, que há outros mediadores, né? Então, não é somente Jesus Cristo. O cristianismo começa com Cristo e se desenvolve com Cristo. Há muitas pessoas, muitos grupos religiosos que têm vários mediadores, inclusive até mesmo quando uma pessoa depende muito do pastor em termos de oração, de estar conversando com Deus, de relacionamento com Deus, e ao invés dela ter essa dependência de Deus, ela procura, na verdade, depender do pastor, do líder espiritual, seja um líder dos jovens, um líder do louvor, do líder do coral, e fica essa dependência, até mesmo doentia. Acaba que essa pessoa começa a ser um mediador. Temos que tomar bastante cuidado com isso, porque ao invés de orar, vai atrás daquela pessoa, né? Eu não estou falando contra a gente ir atrás dos líderes, pedir a opinião deles, a assessoria deles, a ajuda deles. Isso é salutar, isso é saudável, é muito importante. Eu estou falando de doentia, um sentimento doentio que a pessoa vive só na dependência da liderança. Um exemplo, questão de roupa, é uma coisa bem simples, né? Tem que perguntar ao líder que roupa que tem que vestir. Tem que perguntar para Deus, olhar para a Bíblia, para o Espírito Santo, deixar realmente o senhorio de Cristo acontecer na sua vida, né? Um avivamento por meio da emoção. Então, aqui na página 89, número 9, os fariseus eram um grupo de destaque na época de Jesus Cristo. E mesmo assim, ele deixou claro que a adoração deles não era aprovada por Deus, né? O Congresso Nacional Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal têm legalizado ideologias que vão contra a fé bíblica. Elas estão travestidas de cultura e direito, mas vão contra a fé bíblica, portanto, é questão religiosa. São novos grupos religiosos que surgem defendendo, entre aspas, as minorias. Na verdade, tudo isso é espiritual. Tudo é espiritual. Seja o Congresso Nacional, seja o Supremo Tribunal do nosso país, falando, a partir de agora é assim. Inclusive o Supremo Tribunal falando, estabelecendo leis. É um absurdo. Ao invés de examinar a Constituição e trazer uma leitura sobre a Constituição, estão determinando que tem determinadas coisas tem que ser daquele jeito. E se tratando de, na verdade, coisas que o inimigo tem trazido como ideologia, como cultura, né? E muitas pessoas, elas buscam pela emoção estarem tendo um avivamento. O avivamento espiritual, ele é muito mais do que emoção, ele é espiritual. É espiritual. Tem muitas pessoas que falam, eu fui naquele culto e fiquei muito emocionado, né? Mas a emoção não pode ser critério. Um adolescente, de repente, ou um jovem, se apaixona e fica emocionado pela sua paixão. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar orando e colocando diante do Senhor, né? Sobre essa questão da emoção, na página 90, último parágrafo, eu conversei duas vezes com dois líderes de religiões diferentes. Uma era uma falsa religião e outra era uma seita mesmo. E os dois disseram para mim o seguinte, resumindo a história: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que eles estavam dizendo? A minha vida é diferente do que eu falo, né? E aí eles falaram comigo o seguinte: se você fizer um pecado escondido, qualquer pecado que seja, e ninguém ficar sabendo, não tem problema.
Veja como que o inimigo é sujo. Então eu disse para aqueles dois líderes espirituais, em épocas diferentes e de seitas e religiões diferentes. Eu virei para ele e falei, mas será que Deus não está vendo todas as coisas? Você não acredita que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas? Além do mais, a Bíblia fala que todo pecado vai ser descoberto, nada vai ficar encoberto. Tudo vai vir às claras um dia. Tá? Então, como que pode uma pessoa falar que está buscando a Deus, que serve a Deus, falar, se fizer escondido, não tem problema? Página 91, né? Número 11. ênfase no terreno e não no eterno. Nós vivemos uma época de imediatismo, fast food, né? A comida rápida. Você chega no restaurante e fala: quanto tempo vai demorar para ficar pronto isso aí? Eu estou com pressa, né? Liga para pedir um lanche, alguma coisa, quanto tempo vai demorar? E isso chegou no nível espiritual. Entre as principais heresias de ontem, de hoje e de amanhã, está esse desejo muito forte de rapidamente receber algo de Deus. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, olha só, havia uma promessa da vinda de Jesus. O que aconteceu? Essa promessa demorou muitos anos, mas aconteceu. Essa demora foi para nós que somos seres humanos, para Deus não foi demorado. Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como se fosse 1000 anos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós sabemos que o cumprimento da palavra sempre vai ter um processo. E esse processo ele acontece também na nossa vida espiritual. Então, essa ênfase no terreno e não no eterno é uma característica herética, porque é uma prisão a este mundo e a gente tem que fugir deste mundo, porque a nossa esperança ela não está limitada a esse mundo, ela vai muito além deste mundo. Busca de novidades, sinais e milagres, página 92. Também desenfreou esse negócio. Todo mundo atrás de novidade, né? E sabe de uma coisa? As novidades são velhas. Para nós, de repente, algo pode ser novo, mas a Bíblia fala que não há nada novo debaixo do sol. Então a gente vai vendo que cada dia que passa são mais invenções que estão acontecendo, né? Mas o nosso coração, a nossa adoração tem que estar focada realmente somente em Deus e ninguém mais, somente em Deus. Na página 93, número 13, ênfase em testemunhos e experiências pessoais. Nós não somos contra testemunhos pessoais. Isso edifica a igreja, fortalece a igreja. Mas temos que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que só vivem de testemunhos. E alguns testemunhos são testemunhos. Ou seja, a pessoa vai dar um testemunho e conta 50 minutos de tristeza, 10 minutos de falar, agora eu sou salvo, glória a Deus, amém, aleluia, tchau. Cadê a honra e a glória de Deus? Durante 50 minutos, às vezes exalta o mal, dava o testemunho do que fazia de errado, de mal, e de repente vem e dá um testemunho, e quando termina, é só desse jeito muito breve. Esta é uma característica herética de ontem, hoje e amanhã. Porque quando a pessoa vai dar o testemunho, o foco dela muitas vezes foge da salvação de outras pessoas. Foge do relacionamento com Deus e com outras pessoas. Foge do amor de Deus pelos perdidos para com a obra missionária. E refletindo aqui, no finalzinho da página 93, qual que é a nossa parcela de culpa diante do crescimento das seitas? Na década de 60, 70 e 80, as igrejas elas cresceram bastante com quantidade e com qualidade. Quando chegou na década de 90, ainda houve um certo crescimento, mas depois de um certo tempo, a gente foi vendo que de 2000 para cá, houve um declínio. Mas pastor, peraí, tem muitas igrejas que estão cheias de gente, estão mais cheias do que tudo, nem cabe gente lá dentro. Estou falando no plano de evangelismo, de missões, de discipulado.
Nós temos uma máxima cristã que é ovelha gera ovelha. Um salvo gera um salvo. Um santo, uma pessoa que está buscando a santificação, gera uma outra pessoa também santa, santificada. Em 1 Pedro 2,9, eu quero ler esse texto bíblico com você. Então diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Olha, a palavra de Deus diz que vocês são propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. E é interessante que essa palavra sacerdócio real significa que o salvo, ele também tem uma missão aqui na terra. Ele tem que produzir algo, ele tem que colocar a sua vida diante do Senhor e esse colocar nas mãos do Senhor, falar: Senhor, pode me usar do jeito que o Senhor quiser, pode me usar. E Deus vai te usar. Para a honra e para a glória dele, ele vai te usar. Ele quer que você se disponha a ser um instrumento nas mãos dele. Amém? Aqui na página 94, nós temos então o exercício. Faça o exercício, manda para nós fazermos a nossa avaliação. Com certeza você estará crescendo para a honra e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima aula com a bênção do nosso Senhor. Deus abençoe, grande abraço.